Pode Ir Podcast. Eu sou o Aleph. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Verlaine Ribeiro. Hoje, Aleph, é bem interessante, a gente vai estar trabalhando um tema que eu acho que é muito interessante para os nossos ouvintes. A gente vai estar falando sobre a questão das redes sociais, né? Como que a gente sabe que as redes sociais é essa ferramenta bem poderosa. Então, assim, você que está ligado com a gente vai estar abordando esse assunto hoje e eu acho que vai ser muito legal. E o que é interessante? Hoje a gente vai conversar como que a gente pode estar glorificando a Deus nesse mundo digital, né? Nesse mundo virtual, nesse mundo que as pessoas agora se comunicam muito sem se conhecer, vamos assim dizer, né? Então, assim, a gente ouve tantas coisas e a gente então vai estar abordando isso. Acho que vai ser bem legal. Pode falar. Não, mas assim, você que está nos ouvindo então, vai ser bem interessante. Você fica ligadinho, né? Não sai, como sempre. E, logicamente, segue a gente lá no Instagram. Nosso Instagram, no Instagram do Pode Ir, e não deixe de se inscrever lá no YouTube, tá bom? Você vai estar ajudando muito a gente a alcançar mais pessoas, então não te custa nada, né? A gente é de graça, é de grátis, como você diz, e você vai estar ajudando a gente e dá o joinha lá, dê o seu like e compartilha com o máximo de pessoas o link. É isso. E, gente, como ela falou, hoje é um tema muito especial, porque a gente vai falar sobre redes sociais e tal, que é um tema que eu gosto muito, que eu realmente amo o tema, e porque é o que eu faço no meu dia a dia. Eu sou, pra quem não sabe, me segue no Instagram, eu sou influencer digital, sou influencer cristão, e, além disso, hoje é um podcast muito especial. Por isso que tá tudo Você vai diferente. ter que ficar até o final para saber por quê. Agora. Não, daqui a pouco. Agora. Daqui a pouco. Agora. Primeiro tu apresenta, daqui a pouco a gente fala. Não, a gente já vai falar agora. Porque a pessoa que veio aqui não é só uma convidada. Sim. Não é só uma pessoa que veio falar sobre redes sociais. Ela é uma pessoa muito especial na minha vida. Porque não é só uma convidada. É a minha noiva. Então, assim, olha, gente, hoje é algo realmente especial. Então, antes de qualquer apresentação, eu já quero chamar ela aqui. É um prazer ter você aqui. E antes, vou quebrar protocolos também, porque hoje vai ser diferente, gente. Mas você nem fez toda... Corta pra gente aqui. Você nem fez toda a apresentação. Então, gente, olha aí, Bárbara Félix. Prazer estar aqui, gente. Hoje vai ser tudo diferente, tá, gente? Então fica ligadinho que vocês vão ter muitas coisas. Pois é, tá vendo? Me abandonou. E foi pro outro lado da mesa, olha isso. Como a gente tá no podcast cristão, a gente tem que falar, né? O homem deixará pai e mãe e se unirá a sua mulher. Então aí, gente. Eu vim pra cá minha mulher. Tá vendo só? Então. Mas você nem apresentou de fato. Tudo bem, Exato. Lógico, você fez a apresentação da sua noiva. A principal apresentação eu fiz. Agora você vai fazer da influencer, né? Exato, gente. Bárbara Félix, influenciadora, digital, cristã. Mas o quê? Gestora de projetos. Enfim, N coisa que se eu falar aqui eu vou ficar 2 horas falando. Mas então, Bárbara, sejam muito bem-vindas aqui. Obrigada. É um prazer literalmente ter você aqui. Em todos os sentidos. Mas assim, a gente gosta muito, Bárbara, de começar coisa bem rápida, né? Mas para que as pessoas possam te conhecer um pouquinho mais, né? Claro, você pode estar seguindo a Bárbara também, né? No Insta. Segue, por favor, tá? Literalmente siga. Por favor. Mas quem é a Bárbara? Fala assim rapidamente um pouquinho de você. Então, eu sou primeiramente cristã, né? Porque eu acho que esse é o primeiro ponto da vida de qualquer cristão. Primeiro, eu sou cristã. Sou influenciadora, porque todo cristão tem que ser uma influenciadora. Apesar de ser influenciadora digital também. E trabalho também com marketing, né? Sou gestora de projetos também. Show. Então, aí o Aleph, hoje, né, o nosso cameraman vai ter um pouquinho de trabalho, né? Acho que é melhor deixar mais aberto mesmo. Mas eu acho que a gente podia começar exatamente o porquê, ou qual a importância da gente falar de Jesus nas redes sociais. Porque falar de Jesus todo mundo sabe que é importante, tá? Mas a importância das redes sociais em si. Você que é influenciador mais do que eu, pode responder melhor. Eu acho que as redes sociais são uma extensão da nossa vida, né? Hoje em dia todo mundo tá na internet. Se não tiver na internet, não existe. Até, enfim, a gente tá na internet, né? Então, assim, é um ponto principal. A gente tá na internet, a gente tem que levar a palavra. Se a gente não estiver levando a palavra, a gente não é um verdadeiro cristão. Porque em todas as áreas da nossa vida, a gente tem que levar, seja no trabalho, seja na escola. Então, assim, em todas as áreas, né?
principalmente na internet, porque hoje em dia a gente usa a internet não apenas para ver vídeo aleatório, né? A gente usa para aprender, a gente usa para estudar e a gente usa muito para ensinar. Então, se a gente tem um conhecimento do reino, principalmente, a gente tem que ser a luz da terra, né? Principalmente no meio da internet. Isso é bem legal, a gente está falando sobre isso, porque assim, a gente ouve ainda, né, muitas pessoas falando, porque as redes sociais, tem tanta propaganda errada, tem tanta coisa errada, tem tanta coisa aleatória, coisas que não fazem sentido, coisas que são ensinadas de forma errada. E justamente assim, nós cristãos, nós também, porque as redes sociais são ferramentas, né, como você está falando. E se as pessoas estão usando isso para fazer coisas que não são boas ou para ensinar coisas que não são boas, coisas que são aleatórias, a ferramenta está aí para ser usada. Então, nós também temos que fazer a nossa parte para levar a luz e o sal da terra, né? Eu acho muito interessante que em Mateus 5, versículo 16, diz assim: assim brilha a luz de vocês diante dos homens. Ou seja, para a gente brilhar diante dos homens, a luz dele, no caso, né? É isso, levando a palavra através das redes sociais também, né? Com certeza. Então, assim, é muito importante abordar esse tema, até porque, assim, a gente tem várias pessoas de várias idades nos ouvindo, né? E as pessoas falam assim, o entretenimento, ou um entretenimento não saudável, dá mais ibope, vamos colocar assim, né? É mais fácil de você crescer. Mas ser um influencer, ser esse influenciador cristão, você, assim, claro que a gente sabe que o número é importante também, mas não é o mais importante, né? Até porque os números não são apenas um número, são almas, não é mesmo? E a gente está ali para influenciar, seja para o bem ou para o mal. A gente tem que escolher qual caminho a gente quer tomar. Na internet, que nem você disse, existe muito entretenimento errado. Até muitas pessoas que são cristãs acabam jogando ali entretenimentos que não convém a elas mesmas fazerem. Então, assim, justamente por conta de números, né? Então, assim, a gente tem que escolher, porque na minha concepção, né? Eu acho que até na concepção bíblica, se você é um cristão e você não é um missionário, não propaga a mensagem, você não é um cristão, você é um intruso. Então, assim, você tá na internet, todo mundo tá na internet. Se você tem vergonha de Cristo, Cristo também se envergonharia de você, não é mesmo? Então, assim, tem que escolher o caminho. Ou Cristo, ou ter vergonha dele, né? E, na minha opinião, né, eu escolhi propagar a palavra de Deus. E, assim, até não estava na internet antes fazendo conteúdo. Meu conteúdo eu comecei sendo cristão, realmente não por números, nada do tipo, mas para levar a mensagem, com vídeos de palavras, com vídeos de testemunhos, N vídeos, até um outro até engraçadinho, porque querendo ou não, como você disse, existe muito entretenimento errado. A gente tem que ter conteúdo de ensinamento, de testemunho, de palavra, alguns até exortações, não é mesmo? Mas a gente também tem que ter entretenimento. Claro, uma piadinha gospel. Sim, porque algo saudável, né? Porque a gente está na internet muitas vezes só para distrair a mente. A gente vai escolher consumir um conteúdo que, querendo ou não, vai te trazer um conhecimento bíblico, até mesmo com uma piadinha bíblica, ou um conteúdo que pode, né, levar para o mau caminho, digamos assim. Porque existem muitas pessoas influenciando para o mau caminho na internet. E acho muito importante a gente falar também, porque até no conteúdo cristão, até no conteúdo bom, a gente podendo dizer assim, a gente tem que tomar muito cuidado com o tempo excessivo de telas, né? Porque é algo que, mesmo num conteúdo cristão, mesmo num conteúdo saudável, se você se alimentar só disso, apenas de vídeos na internet, mesmo com vídeos de palavra, não vai ser bom para a tua saúde espiritual, né? Falando disso, é bem interessante, até o pastor Gerson fala bastante isso, né? Quando você vai para a tela e você decide o que você quer ouvir, você escolhe o que você quer ouvir. Por exemplo, diferente quando uma pessoa vai no culto ou vai ouvir uma pregação em outro lugar. Ali, ela não sabe o que vai ser pregado naquele dia, né? Então, assim, a gente tem que tomar realmente muito esse cuidado do que, de fato, a gente está se alimentando, né, Bárbara? Eu queria também que a gente conversasse um pouquinho, falando ainda a respeito disso. A gente falou sobre essa responsabilidade, né, de você ser testemunha, falar de Jesus, influenciar as pessoas de uma forma bíblica.
Agora, nesse mundo digital e também nesse mundo cristão, também existem alguns perigos, algumas armadilhas, né? Algumas comparações. Eu queria que a gente abordasse um pouquinho a respeito disso. Com certeza, porque eu acho que em todo ramo existe a comparação. Se você está na internet, às vezes você compara com uma pessoa que se diz ser super cristã e você vê seus erros, você vê seus pecados, porque todo mundo peca, seja o mais cristão na internet ou seja o mais errado, todo mundo peca, todos somos seres humanos. O único que não pecou foi Jesus. Então, muitas vezes a gente acaba se comparando. Pô, essa pessoa aqui é influencer. Nossa, como ela faz devocional todo dia. Todo dia tá ali a fotinho dela de devocional. Todo dia ela tá ali lendo uma palavra. Então, assim, realmente é aquela pessoa cristã. Será que eu realmente estou sendo cristão? E muitas vezes é encenação. Muitos influenciadores, porque eu estando nesse ramo, eu conheço diversos influenciadores, até mesmo na vida pessoal deles, já tive convivências. Então, eu sei que muitos influenciadores, até alguns já assumiram isso na internet, e até pararam de criar conteúdo cristão, postavam foto de devocional, mas não estavam fazendo, era por engajamento. Então, a gente tem que tomar muito cuidado em não se comparar, querer realmente buscar aquele padrão de vida, até mesmo para o bem, digamos assim, que é inalcançável. Só Jesus é santo, só Jesus vai conseguir ter a constância todo dia da sua vida. E também a questão de se comparar com pessoas que são do mundo, né? Porque, querendo ou não, a gente acaba vendo, pô, essa pessoa aqui, até para as pessoas que querem criar conteúdo para a internet, é uma pessoa que não é cristã, mas ela está crescendo tanto com tal tipo de conteúdo, com dancinha, com conteúdo inapropriado. Vou fazer também para criar números. Então, existem esses dois tipos de comparações e eu acho que a gente deve tomar muito cuidado. A única pessoa que a gente deve se comparar é Cristo. Sim. E eu acho muito interessante também porque, ela falou, né? A gente conhece muitos influenciadores e tal, pessoas que realmente viviam uma vida dupla, né? Porque nas redes sociais era o santo, mas na vida pessoal só Jesus. E então, assim, até você se inspirar muito em alguém que você vê na internet todos os dias, tem que tomar um cuidado, tem que até pedir discernimento para os Espírito Santo em quem você vai seguir nas redes sociais, né? É legal isso, a gente conversar e quem está nos ouvindo, assim, tomar esse cuidado, porque, assim, por mais que existam as redes sociais, por mais que hoje nós temos uma gama enorme de mídias, né? YouTube, Instagram, TikTok e por aí vai, mas nada nesse mundo se compara à palavra de Deus, né? E aí, assim, é o que você está falando, né? A pessoa está lá com a Bíblia e acha que está fazendo devocional, mas é importante, você que está nos ouvindo, entender que você precisa fazer a devocional, você precisa ler a palavra de Deus, você precisa se alimentar da palavra de Deus. O Aleph falou, né, da questão do tempo, das telas, né? Então, assim, as pessoas precisam, então, enquanto está olhando a rede social, lembrar que ela só pode dividir o tempo, né? Ler a palavra de Deus e também ver. Então, assim, é bem interessante isso, né? Exatamente, porque além das comparações na internet, existem muitos vídeos que são corretos, que são de palavras, mas existe muito, digamos assim, heresia. Muita coisa disfarçada de palavra de Deus. Então a gente deve ler a palavra, não deixar. Exato. A gente pode ver pregação online, a gente pode até rodar ali o Instagram. É bom, na verdade, né? É até bom pra gente não estar consumindo um outro conteúdo, né? Que não vai nos fazer tão bem quanto a palavra de Deus, porque a única coisa que nos faz bem de verdade é a palavra de Deus. Mas a gente nunca deve deixar de ler, até para não sermos enganados, né? Porque realmente tinha gente vendendo coisa abençoada, ar abençoado. Meu Deus. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. Já vi gente vendendo até terreno no céu. Uau. Então. Bom, isso aí é antigo, né? Já, isso aí não é. Antigo, não. As pessoas, não, mas eu digo porque desde a Idade Média as pessoas compravam o cantinho lá no céu. Exato. Então, nesse sentido, que não é algo novo, né? Mas também querendo alertar também quem escuta aqui, achei interessante, realmente entendi que eu preciso, na verdade, ser um influenciador digital, né? Falar de Jesus nas redes sociais. Primeira coisa que eu falaria é para você realmente não se preocupar com números, porque, crescer nas redes sociais,
às vezes parece fácil, mas não é. E outra, também quando começa a crescer, tem muita gente que deixa subir a cabeça. Eu acho isso, assim, uma parada... orgulho, né? Exato, vaidade. Então, assim, tomar muito cuidado, sempre pedir a Deus, assim, realmente, você... discernimento, direção, né? Exato, e assim, pedir pra Deus sempre te mostrar que quem... é pra ele, sabe? Não é só você que está ali, não é a sua voz. Por mais que você esteja gravando esse vídeo, mas peça sempre para que o Espírito Santo te guie durante o vídeo, te guie para as pessoas certas. Então, porque senão vai apenas ser mais um vídeo. E é uma coisa assim que é bem legal, isso aí que você está falando, dos dois lados, né? Tanto a pessoa que faz o conteúdo, que aí tem que tomar esse cuidado do orgulho, da vaidade, e aquele que está do outro lado da tela, que está seguindo, a questão, mais uma vez, da comparação, Bárbara, porque, assim, a pessoa olha para a vida dela e aí ela vê aquela pessoa do outro lado que, às vezes, pode acontecer daquilo, da pessoa meio que quase que idolatrar aquela outra pessoa, né? Uau, nossa, a pessoa é demais, a pessoa é assim, é assado, e aí tira a centralidade de Cristo da vida de quem está, né, assistindo a tela. Eu acho que existe para esses dois lados. Tanto a pessoa que está assistindo acaba idolatrando um outro cristão. E como eu disse, a única comparação deve ser com Cristo, né? A única idolatria deve ser a Cristo. E o outro lado da moeda, que é o influenciador, né? Ali o criador de conteúdo, na verdade, porque todos somos influenciadores do reino. O criador de conteúdo que acaba começando a crescer e acaba querendo se comparar tanto com outros influenciadores, porque Deus chamou cada um para ser um. Cada um tem um chamado tanto nas redes sociais quanto em todas as áreas, né? Então, tem muitos influencers, até mesmo cristãos, que acabam se comparando. E isso não é bom, né? A única comparação com Cristo. E também acabam ganhando muitos seguidores e acabam realmente mudando o conteúdo e mudando a forma de pensar, acabam não se inspirando tanto em Cristo para criar os vídeos, né? E acabam, infelizmente, colocando outra coisa, que é a vaidade, no lugar de Cristo. Teve, inclusive, um influenciador conhecido que ele começou a crescer nas redes sociais, postando um tipo de conteúdo. Eu achei muito interessante que, do meio, assim, depois de um tempo que ele já tava, assim, sei lá, 500 mil seguidores, ele simplesmente gravou um vídeo falando que não ia mais postar aquele tipo de conteúdo, porque não foi o que o Espírito Santo realmente tinha pedido pra ele. Ele começou, ele postava o tipo de conteúdo que o Espírito Santo sempre pediu pra ele postar, o Deus sempre incomodou ele pra postar, e aí do nada ele postou um vídeo assim, tipo, de brincadeira, zoando e tal, e acabou viralizando, continuou, até que um dia o Espírito Santo incomodou ele, e ele teve essa coragem de ir na frente da tela e falar, cara, eu fazia isso, mas não é isso que eu fui chamado pra fazer, que é exatamente o que ela acabou de falar, né? Então, assim, tomar cuidado realmente, e fazer o que você foi chamado pra fazer. É muito legal. Assim, por outro lado, tem muitas pessoas também que às vezes até pensam em postar alguma coisa, ou gostariam de postar alguma coisa, mas às vezes também tem medo de se posicionar, medo de aparecer, medo de falar. Então, assim, fala um pouquinho pra gente, né? O medo é algo que sempre vai existir. Você tendo seguidores, já criando conteúdo há muito tempo ou não, ele sempre vai existir. Mas principalmente as pessoas mais novas têm medo, sim. Mas às vezes não é nem de um vídeo não subir, não engajar, não dar 1 milhão de visualizações. Às vezes e se aquela menininha da escola vê eu postando esse tipo de conteúdo cristão, eu vou ser zoada eternamente. Então, assim, eu acho que é algo que deve se começar, independente do medo ou não, porque ele sempre vai existir. Mas é muito melhor a gente conseguir fazer o que foi chamado por Deus, não é mesmo? Porque até Jesus teve julgamento, então não pense que não vai ter, né? No começo realmente acontece, mas depois, quando você estiver ali conseguindo criar conteúdo, tiver com seus seguidores altos, tiver com engajamento legal, vão querer se inspirar em você também. Então, assim, tem dois lados da moeda, né? O começo e o meio e o fim. Eu acho muito interessante isso que ela falou, porque eu mesmo, quando comecei, eu tinha esse medo, né, de pessoal da escola, do pessoal, o que eles vão achar, o que eles vão pensar. Só que aí eu tive essa coragem, né, de começar,
E, assim, depois de alguns meses, assim, que eu comecei, nem questão de ganhar muitos seguidores, mas que eu comecei a gravar realmente, que eu comecei a ter um conteúdo legal, eu vi essas pessoas começando a conhecer mais a Cristo. Ou seja, eu via que o que eu estava fazendo estava indo para o caminho certo, porque eu estava realmente alcançando as pessoas que eu tinha medo de alcançar. O que, por exemplo, pessoalmente ali eu nunca teria a coragem de falar pela rede social, que a gente se seguia, eu alcancei. Então, é bem interessante isso, né? Porque, assim, eu acho que esse receio, essa questão, faz parte, né? A gente, e assim, e fora que algumas pessoas ainda são tímidas, né? Ainda tem isso, até pensa em fazer algo, mas existe uma timidez. E é bem legal, assim, eu acho que se realmente a pessoa sentiu esse desejo, orou, então, assim, tem que começar, né? Tem que começar. É lógico que conforme a pessoa vai começando, ela vai melhorando, né? Ela vai se especializando, ela vai melhorando o cenário, melhorando a câmera, vai trabalhando para aquilo, né? Mas às vezes também tem pessoas que têm conteúdo para falar, mas às vezes por estarem aguardando sempre o perfeito, acabam não fazendo nada. Primeiro você começa, depois você melhora, né? É uma trend, né? Exatamente. Que tá acontecendo. Então, assim, é a mesma coisa, gente. Primeiro a gente se entrega para Cristo, depois ele nos limpa, nos transforma, né? Então, primeiro a gente começa, depois a gente melhora. Todo influenciador, toda pessoa grande, realmente, assim, de milhões de seguidores, não começou legal, gente. Começou com a pior câmera possível, com o pior cenário, mas começou. O importante é começar, porque no meio do processo você vai melhorando e às vezes pode chegar num nível que você nunca imaginou, até mesmo que você nunca sonhou. Então, assim, começa, porque às vezes é só o que falta, realmente. Né? Uma ideia, realmente, algo que você quer, algo que você planeja, algo que você deseja, que você acha que vai acontecer sem a execução, sem você começar, é apenas uma alucinação. Então, começa. Do jeito que pode, né? Exato. Do jeito que você pode, do jeito que tem. Importante e você começar. vai melhorando. Eu comecei com um celularzinho que só misericórdia. Hoje já tá melhorando. Daqui a pouco melhora mais, em nome de Jesus. Amém. Mas é isso mesmo. E aí vai superando, né? Então, assim, acho que é saber que... Porque é interessante... toda pessoa também que começa a se expor no sentido de falar, né, e tudo mais, uma coisa que a pessoa tem que estar muito atenta e prestar muita atenção é que, assim, nem todos vão ser a favor do que você está falando. E a partir do momento que você colocou aquilo público, você está dando o direito de alguém falar contrário a você, né? E aí, Bárbara, fala um pouquinho sobre isso, né? Sobre essa, que também não é só uma rejeição dos conhecidos, né? Que você falou, do colega da escola, mas assim, pessoas que vão vir e vão criticar, vão às vezes até atacar, né? Primeiro que nem Jesus agradou todo mundo, não é você que vai agradar, primeira coisa. E sim, os conhecidos. Primeiro as pessoas atacavam seja de dentro de casa, porque antes de você mostrar um resultado, vão ter as críticas. Independente de quem sejam, os mais próximos vão criticar, com certeza. Jesus não foi aceito na própria terra, né? Então, assim... E outro ponto. Vão ter muitas pessoas que vão te apoiar que você nunca imaginou. Pessoas desconhecidas, assim, que você nunca imaginou pelo mundo todo. Então é incrível receber o carinho de todo mundo, receber realmente a atenção e ver que você, cara, tá fazendo algo bem para alguém, que alguém aceitou Jesus por conta de você, que alguém desistiu do suicídio por sua, né, conta. Mas também vão ter pessoas desconhecidas. Se você começar a crescer na internet, elas vão te encontrar. Porque para um conteúdo viralizar, ele precisa ter comentários de pessoas que gostem e pessoas que não gostem. As duas vão dar engajamento e ele vai crescer. Então, assim, falar da palavra de Deus é algo que com certeza você vai ser atacado. Isso está na Bíblia. Mais do que... Muito mais. Mais do que incentivado. Mais do que incentivado. Mas você tem que ter firme na mente, primeiro, o carinho que todo mundo lança para você, ter muito em oração isso, jejum, oração, para não se deixar cair, né? Porque a nossa saúde mental é frágil, somos seres humanos, a gente recebe uma crítica e acaba nos abalando. E também
assim, receber o carinho e, cara, ter muita convicção do que você está fazendo. Por que você está fazendo? É por você? Então para, porque você está levando crítica. É por Cristo? Então continue que você está correto se você está levando crítica. E, assim, muitas pessoas, por exemplo, por minha causa, como eu já citei, aceitaram Jesus e etc. Então, cara, alguém aceitou Jesus, dá um incentivo para continuar, até mais do que o carinho, sabe? Porque é algo que a gente se sente satisfeita, a gente sente, trabalho concluído, sabe? É pra isso que eu tô fazendo. É pra isso que eu tô aqui. São Sim. por almas, não por números. Então, Aleph, chegou o meio. Já? Já até passou. Como assim? Nossa, passa tão mais rápido que a gente ama, né? Tá vendo? Você foi pro outro lado da mesa? Passa E olha mais aí, rápido olha ainda. só, tá vendo? Pessoal, então, a gente tem nossos parceiros, que vai estar aparecendo aí na tela. Então, a gente tem o Instituto Alves, né, de Beleza, e eles são parceiros nossos. E aí, então, lá você consegue tudo da sua beleza, né? Cabelo, unha, maquiagem, eles têm muitas coisas, então você pode estar aí escaneando o QR Code, tá conhecendo o trabalho deles lá no Instagram, segue eles, tá? Você que é de Petrópolis, faz uma visitinha ali na 16 de março, que eu tenho certeza que você vai ser muito bem tratado, tá? É isso, temos também aí o DM Gama, que faz toda a parte de granitos e abrasivos. Você que é dono de marmoraria, se você ainda não conhece, ele, assim, com todo respeito, assim, mas é o mais top da cidade. Então você que trabalha em marmoraria, ele é fornecedor de granitos. E você que já tem, que quer fazer limpeza, quer fazer qualquer área de manutenção no seu granito, ele trabalha com os abrasivos. Então tá aí o contato dele na tela, o endereço também. Então é só entrar em contato com eles que eles vão te atender, recepcionar. Exato, da e melhor eles forma. têm também toda a parte de EPI, né? Equipamento de Exato. segurança. E pra também, aproveitando, queremos pedir pra se inscrever aqui no canal de novo, pô. Você tá assistindo aqui, pô, por que não se inscreve no canal? Tá aí, ó. É só escanear. Só. Se você não tá já pelo celular, não consegue escanear, vira o celular reto e desce um pouquinho e vai estar lá, inscrever-se. É só fazer isso. E também, querendo aproveitar pra puxar um pouco a sardinha, né? Segue ela. Vou pedir pra botar aí de novo o arroba dela na tela. Segue ela nas redes sociais. O conteúdo dela é maravilhoso. Sou suspeita a falar, mas é maravilhoso. Então, assim, segue lá ela. Bárbara _ Félix com 2x _. Então é isso, segue lá e acompanha o conteúdo, porque vai ter muita coisa boa por aí. Com você, inclusive. Olha aí, olha aí. Pessoal, e aí também vocês fiquem atentos, tá? Porque muito em breve a gente vai estar com muitas novidades também. A gente está montando um instituto, os cursos online, os cursos bíblicos, tá? Então, em breve, muito em breve, o Instituto Caris vai estar chegando aí para vocês conhecerem. Então, a gente está com um projeto, tá bom? Então, vocês que querem, a gente está aqui falando de Jesus, falando da Bíblia, falando da Palavra de Deus. Então, a gente está montando alguns cursos também voltados para aprender a Palavra de Deus. Então, fica ligadinho que em breve a gente vai estar fazendo o lançamento aqui também no podcast. É isso. Vamos continuar, né? Vamos que a hora voa. Só interrompendo rapidinho, é até estranho estar do lado aqui da mesa, mas é legal também. É estranho, mas é legal. Olha aí, tá vendo? Bom, voltando aqui para o nosso assunto, né? Eu acho que vale a pena só você frisar mais um pouquinho, Bárbara, a questão de como você fortalece essa identidade mesmo em Cristo, né? Para superar essas críticas, essas rejeições, essas questões que a gente, assim, às vezes não gostaria de ouvir, né? Mas que, como você disse, faz parte do processo. Eu acho que primeiro é realmente estar em comunhão com os irmãos, né? No secreto com Deus, que é o principal, até mesmo antes da comunhão, estar em jejum e oração, porque o inimigo ele é ardiloso. Então tem que vigiar muito, muito mesmo, porque às vezes um comentário pode te dar um gatilho, né? E para afirmar a identidade em Cristo é realmente ler a palavra, realmente entender o que Jesus passou e estar no meio de pessoas que vão agregar na sua vida, que são cristãs, que realmente vão te ajudar, te fortalecer, até mesmo em oração, em propósito. Realmente ignorar. Desculpa falar, mas assim, tem comentários que a gente tem que ignorar, que a gente não pode nem terminar de ler, porque é algo que nem convém
de Cristo, né? Então, comentários negativos, ignorar, fortalecer a identidade em Cristo, sempre jejum, oração, muita Bíblia, muita palavra. E é isso. Falando disso, é bem interessante que a gente está falando de algumas críticas, né? E às vezes podem surgir também algumas polêmicas. Às vezes você posta algo e alguém interpreta alguma coisa, ou às vezes até de forma errada, né? E acabam gerando polêmicas, discussões, né? Principalmente nos comentários. Fala um pouquinho desse perigo, né? Às vezes pessoas que estão entrando em polêmicas e às vezes estão entrando em assuntos desnecessariamente, né? Eu acho que muita polêmica é desnecessária. Às vezes é incontrolável. Você posta um vídeo falando de algo de, sei lá, do seu sonho e acabam levando para um outro lado. Já tive muita polêmica envolvida com o meu nome. Ou algum testemunho e acabam interpretando errado. Porque muitas vezes a nossa vida como cristão para pessoas do mundo... meu Deus do céu, isso daqui, essa pessoa consegue não fazer isso? Essa pessoa, como é que ela vive? Gente, do que ela se alimenta, onde ela está. Então, sim, vão existir polêmicas, realmente. Mas tem muita polêmica que a gente consegue se resguardar, né? Muito assunto polêmico que, cara, a gente vê que não vai levar a lugar nenhum, que a gente sabe que vai gerar discussões, sabe? E não vale a pena fazer isso apenas por engajamento. Se for algo que realmente você sentiu no coração de postar e que vai gerar, entre aspas, uma polêmica, mas você sabe que alguém vai se inspirar em você, alguém vai querer ou se inspirar em você, ou se inspirar em Cristo pelo que você postou, alguém vai... Você realmente sentiu? Coloca. Mas se for algo desnecessário, uma polêmica do mundo, uma polêmica que, cara, entre religiões, Exato. Não vale a pena. Às vezes, mesmo na mesma religião, às vezes de denominação, o cara viu algo de uma igreja X, mas ele é da igreja Y, e aí começa uma discussão na internet à toa. E aí os próprios irmãos, os próprios, como Paulo diz, os próprios santos entram em desacordo, né? Quando a gente fala de conteúdo, quando a gente fala de postar, a gente está falando de um conteúdo cristão, né? Mas também tem a questão pessoal, né? Como manter esse equilíbrio entre esse conteúdo cristão e a questão pessoal, ou um conteúdo pessoal? Olha, eu acho que ser cristão é ser cristão. Na sua vida pessoal, na sua vida pública, ser cristão é ser cristão. Então, a primeira coisa é ser um só, não ter dupla personalidade, ser um cristão aqui, não ser um cristão na sua vida pessoal. Primeiro ponto. Segundo ponto, criar conteúdos que o Espírito Santo vai te direcionar, palavras, testemunhos, enfim, palavra mesmo, bíblico, né? Mas, claro, todo mundo se inspira numa pessoa, se conecta com um ser humano. Então, sim, você tem que postar coisas da sua vida pessoal, mas nunca esquecer que realmente você está influenciando pessoas. Independente de você ser cristão ou não. Que você não pode postar algo que, cara... eu tô fazendo aqui completamente errado. Isso vai trazer mau testemunho, né? Vai trazer tanto mau testemunho quanto uma influência mesmo para aquela pessoa fazer, sabe? Então, acho que sim, você pode postar coisas da sua vida pessoal. É incrível isso. Para todos nós vemos que ninguém é perfeito, né? Cara, todo mundo assiste filme, todo mundo faz piada. Então, assim... sim, faz parte. Somos seres humanos, né? Porém, nunca fugir do cristão mesmo. Pode fugir ali daquele personagem firmado, de uma coisa séria realmente, sabe? Mas nunca fugir de ser cristão. É o principal. Eu gosto muito da palavra, né? Que ser cristão é um estilo de vida, né? Então, se você é cristão nas redes sociais, você é cristão na vida pessoal. Então, não existe isso de diferenciar cristão e vida pessoal, na verdade, né? Porque, eu vou postar algo, por exemplo, de uma viagem que eu tô fazendo, mas vou postar com uma música cristã, pelo menos. Então, assim, isso são pequenos detalhes que, às vezes, algumas pessoas deixam passar, porque, eu não vou postar que eu tô viajando, que eu tô fazendo uma coisa com uma música aleatória que vai até trazer uma atmosfera pro que eu estou fazendo. Então, assim, é até ruim você... eu gosto desse tipo de música, então eu vou postar isso porque eu gosto, mas que atmosfera você está trazendo para sua vida, né? E a
questão é por que você gosta dessa música? Você deveria estar escutando essa música? Eu ia chegar nesse ponto, mas aí, né? Não, mas é interessante a gente falar sobre isso, né? Porque apesar da gente não estar falando sobre música hoje, mas tem tudo a ver, né? Porque a pessoa, quando ela está com a centralidade da vida dela em Cristo, ela também toma cuidado com o que ela está ouvindo, porque o que ela está ouvindo está alimentando a alma dela. Está ouvindo, está vendo, e pior ainda, ou então assim, mais crucial, o que está falando. Porque nem tudo que a gente ouve nos contamina, mas tudo que a gente fala contamina alguém e nos contamina. Então eu não vou começar um stories falando alguma coisa, nada a ver, ou até mesmo um palavrão, uma coisa assim, sabe? Primeiro, que eu sou influenciador cristão, e segundo, porque eu nem deveria estar fazendo isso. Por que eu vou estar fazendo isso nas câmeras ainda? Exatamente, assim, é o tipo de coisa que a gente não deveria nunca fazer como cristão pessoa, e ainda mais, né? E... esqueci. Não, mas é porque eu tava numa linha de raciocínio aqui, de que, por exemplo, você falou de ouvir, né? E às vezes até a música que você posta de fundo no teu vídeo, às vezes é um vídeo só com uma frase, mas uma música que às vezes é uma música que tá em alta, que tá isso, tá aquilo, uma música em inglês que você não sabe a tradução, mas que pode estar trazendo algo ruim pra você, para as pessoas que vão ver o seu vídeo. Então, tomar cuidado até são detalhes, né? Numa batida de música que possa... E é interessante isso aí, porque, por exemplo, quando você vai escolher a música de fundo, tem inúmeras músicas gospel, né? Tem músicas internacionais, então assim... E existem músicas gospel de qualquer batida também. Isso. Hoje em dia existe música gospel de todos os estilos musicais. Conheço muitas pessoas desse ramo de todos os estilos mesmo. E assim, todas as músicas, eu tenho certeza, ou enfim, né? Pelo menos deveriam ser consagradas a Cristo, né? E muitas músicas do mundo, até às vezes não tem aquela batida ou aquele palavrão, mas são consagradas a outras coisas, né? Então tem que tomar muito cuidado. E claro que todos somos seres humanos. Não vai ter um cantor que não vai ser um ser humano, não vai ter erros, né? Mas pode ter certeza que pelo menos uma consagração pela música a pessoa fez. Bárbara, fala pra gente um pouquinho da importância da autenticidade do criador de conteúdo cristão, né? Primeiro, eu acho que todo criador de conteúdo deve ser autêntico, até para não acabar copiando o coleguinha, né? Mas assim, é muito importante até para conexão pessoal com os seguidores, para você atrair o teu público, sabe? Porque não adianta você ser um menino que cria certo tipo de conteúdo e você vê algo que está viralizando e querer copiar, sendo que não é para o teu público, não são para os teus seguidores. Existem diversas personas, né? Então, assim, cada um tem uma persona, cada um tem um tipo de seguidor específico. Então, é muito, muito difícil a gente criar, às vezes, vários tipos de conteúdos, porque não vão atrair sempre a mesma persona, sempre o mesmo seguidor, tipo de... Enfim. E também não copiar o coleguinha, porque não ser autêntico, primeiro que não está correto, e segundo que não vão atrair os seguidores que gostam realmente de você. Até mesmo o teu público pode não se identificar e nem engajar. E é importante também falar isso, porque ela falou não copiar, né? Mas você pode sim se inspirar, né? Se inspirar no conteúdo de alguém, de um tipo de conteúdo, ou até um vídeo específico, mas copiar realmente você... Nem que você mude algumas coisas, ou ore sobre isso antes de postar, para saber se realmente é o tipo de conteúdo que você foi chamado a postar. Porque cada um foi chamado para postar uma coisa, chamado para ser uma coisa, né? E uma dica também que ela falou sobre engajamento, sobre isso, sobre aquilo. Tente sempre, se você for postar, né? O que eu indico, tente sempre postar um mesmo estilo de conteúdo. Porque se você ficar cada semana mudando o estilo de conteúdo, você nunca vai ter um engajamento. Exatamente. Até porque vão vir pessoas de várias partes. Aí você vai lá, coloca um vídeo, aquela pessoa que veio ontem não gostou, porque ela gostou do vídeo específico. Ela gostou daquele tipo de conteúdo. Então, o conteúdo que você postou hoje, aquela pessoa não gostou. E, consequentemente, isso vai gerar algo que todos os seguidores vão acabar deixando de seguir você, outros vão vir, e não vai ter um público específico e pessoas, um núcleo de pessoas que realmente gostam de você, gostam do seu conteúdo, de todos os vídeos, enfim, que você posta.
Sim. A gente está caminhando já para a reta final, né? Como a gente vai falar um pouquinho sobre a disciplina, né? A disciplina nesse mundo hoje digital, a gente já começou a falar um pouquinho, né? Da dificuldade que assim, as pessoas acabam ficando muito tempo nas telas, né? E como a gente faz para evitar essa distração desse tempo excessivo que as pessoas acabam usando no online? Olha, é muito difícil, confesso. Até porque os reels hoje em dia, que são vídeos mais curtos, eles são viciantes. Eles geram certas liberações no cérebro que viciam. Então é muito difícil sair disso, porque é um loop infinito de vídeos que vão ali liberando, né? Então, primeiro, você realmente deve começar a buscar mais a Cristo. E assim, começar a se envolver com atividades, até mesmo da igreja, ou enfim, outras atividades que não envolvam a internet. Porque mesmo eu sendo influenciadora cristã, eu não fico 24 horas vendo conteúdo, ou vendo sobre isso, porque meu cérebro não vai aguentar, eu sou um ser humano, né? Então, ninguém deveria ser viciado nisso. Então, eu acho que a gente deve procurar outras atividades para se interter. Não só coisas difíceis, não vou ali estudar, lavar uma louça, mas atividades até que distraem a mente, que não envolvam a internet, sabe? É uma coisa que eu sempre gostei de fazer também, que eu acho que a Bárbara também, e todo mundo que trabalha ou gosta dessa vida, né, de redes sociais, é jejum digital. Tirar, realmente separar um tempo para você se consagrar a Deus, mas não só com comida, mas também de internet, de redes sociais, de celular, de, enfim, todas as áreas de internet, porque é algo que realmente limpa a mente. É um tempo, um jejum que limpa a sua mente, como um jejum é para limpar a carne e chamar o espírito. O jejum digital, você limpa a sua mente de tantas coisas, como ela falou, e chama também o Espírito Santo para as suas redes sociais também. Uma coisa também que acho que talvez ajuda, né? O jejum eu acho super legal, mas eu digo assim, no momento que a pessoa tiver, às vezes a pessoa acaba se distraindo demais, né? Como ela disse, passando lá os loops e tudo mais, às vezes colocar um despertador, né, no celular, porque você vai, de repente você fala, uau, passaram-se 20 minutos, 1 hora, sei lá, quanto tempo passou e a pessoa estava lá assistindo. Então, de repente, para ajudar a ter disciplina, seria interessante. Coloca um despertador que vai dar o start para você ser alertado de que você já está tempo demais ali, né? Com certeza. E é muito importante ter ali uma disciplina, né? Porque, querendo ou não, nosso cérebro acaba querendo fugir disso, mas uma disciplina de horários. Por exemplo, passou das 10 horas... não vou mais mexer no telefone para eu conseguir ter uma noite de sono, né? Meio-dia, vou almoçar, não vou ficar passando rios, né? Vou almoçar vendo alguma coisa, ou até mesmo conversando, tempo de mesa, comunhão. Vou fazer alguma coisa, coloca uma música, coloca alguma coisa para se distrair, porque é muito difícil. Hoje em dia as pessoas acabam tendo mais ansiedade, acabam tendo mais o déficit de atenção, justamente por conta do tempo de tela. Né? Então o despertador é incrível. Tem telefones que passou das 8 horas da noite, 10 horas da noite, você coloca um horário específico, ele fica preto e branco. Então fica um pouquinho mais difícil para você se distrair. É muito importante, gente, porque a gente está conversando sobre esse assunto, mas assim, você que está nos ouvindo, tem muitas pessoas hoje que realmente estão gastando tempo excessivo nas telas, e acabam não conseguindo fazer outras coisas, né? Então, e a palavra de Deus, ela fala sobre essa mordomia de tempo, né? Dessa importância da gente gerenciar o nosso tempo como um todo. Então, é muito importante você que está nos ouvindo prestar atenção nisso, né? Bom, gente, a gente já está nos 5 minutos finais. Já. Chegou assim rápido? Já. Então, eu acho que a gente pode aproveitar para sair um pouco das mídias digitais. Falar de uma coisa que vai acontecer a partir de agora. Porque, como eu falei, essa aqui, vou dar uma mãozinha aqui. É minha noiva, gente. E assim, olha assim, gente, eu falei que no final ia ter altas declarações, e assim, hein? Não é uma noiva que a gente vai casar daqui a 2 anos.
eu não participo mais do podcast. foi até interessante, porque eu falei pra ela que seria muito interessante pra ser um grande finale, trazer ela e falar assim ao vivo, né? Pra vocês que, né, agora, a partir de agora, estarei, né, se ausentando. Por uma boa causa. Então, gente, agradecer a todos os ouvintes, todas as pessoas que assistiram aqui, que gostavam, né? Nesse momento tinha que ter aquela musiquinha de fundo. Falando sério, realmente sou muito grato por esse tempo aqui. E segue a gente lá nas redes sociais, porque vai ter muita coisa vindo por aí também nossa. Então, é isso. E aí, pessoal, pois é, então, assim, vocês perceberam como é que foi hoje, né? Ele estava aqui do meu lado, ele passou para o outro lado e agora ele vai para bem longe. Logo lá, né? Logo lá. Mas, de qualquer forma, quando vocês estiverem nos visitando, sempre vai ser um prazer, né? Vocês estarem aqui com a gente. Continuamos família, então, com certeza. É só uma questão de logística geográfica. Porque eu sou do Rio Grande do Sul, estou no Rio de Janeiro, né? Olha só. Bom, pelo menos no Rio continua. Só muda se é de Janeiro ou se é do Sul. Exato. E é isso, gente. Agradecer vocês e segue a gente aí. Opa, tem que ficar assim. Segue a gente aí e muita coisa boa vai por vir aí nas nossas redes sociais. Então. Exatamente. Então, fiquem ligadinhos. Bárbara, pra gente finalizar. Dá uma palavra final para aquelas pessoas que estão nos ouvindo, coisa de um minuto, pouco, coisa bem simples, bem assim, dicas assim, o que você falaria assim, em poucas palavras para os nossos ouvintes? Eu acho que redes sociais, primeiro que são uma extensão da sua vida, e como está escrito, ide por toda a terra e pregar o evangelho. Você tem essa oportunidade de usar as redes sociais para pregar o evangelho? Você tem que fazer. Caso você não faça, não vou ser eu que vou ser cobrado. Bom, gente, tem aqui, né, um brinde para a Bárbara. Grupo Tríade, tá? Então eles são assim, trabalham com vários brindes personalizados. Eles têm uma coisa assim, cada coisa linda. Então, Bárbara está aqui. Cadê? Você quis pular ao vivo assim na hora de lado, é assim que funciona, né? Tava ansiosa para ver, não me deixaram Ela queria ver antes, ver se pode uma coisa dessa. Mas com certeza, gostei muito. Então, tá vendo? Vou usar sempre. O Grupo Tríade está aí. Temos também, né, o Mr. Kling, que está sempre conosco. Então, você também segue eles lá e quando precisarem de alguma coisa, estão sempre aí. Gente, Aleph, né? Agradecimentos finais. Muito obrigada, gente. Obrigada por tudo. Obrigada por estarem conosco. Olha, compartilha aí esse link com o máximo de pessoas, tá bom? E eu posso dizer até a próxima semana. Eu digo, segue a gente no Instagram. Segue a gente no Instagram. Um abraço, gente. Fica com Deus.